Voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Você de casa pode também participar. O tema de hoje você já está acompanhando, né? Estamos falando do Dia Internacional da Mulher, mulher de ontem, mulher de hoje. Eu estou aproveitando aqui para discorrer na abertura de cada bloco trechos ou partes do artigo da Maria Emi Oquendo Nogueira, a cofundadora da comunidade Shalom, um artigo impressionante chamado Procura-se Mulher. Ela tem uma parte desse artigo que diz assim: aproveito o Dia Internacional da Mulher para colocar em todos os jornais do mundo o seguinte anúncio desesperado: procura-se mulher rara, mulher que seja mulher, que não seja absolutamente igual ao homem em sua essência, que tenha a inteligência de entender que é igual ao homem em sua dignidade, mas diferente em ser, em sua vocação, em sua missão, que tenha gênio feminino suficiente para compreender que sua maior contribuição para a humanidade é ser mulher, pensar como mulher, agir como mulher, batalhar como mulher, em tudo amar como uma mulher ama. Precisa-se de mulher rara o suficiente para ter um pensamento independente do que metralha a mídia. Mulher com coragem para ser mulher, com coragem para pensar diferente, para agir diferente, para amar de verdade, para defender a verdade da vida que traz impressa em si. Procura-se esta mulher cada vez mais rara. Caso você a encontre, por favor, comunique-se comigo. Sua recompensa será a mesma que a minha. Um mundo mais humano, que ainda crê no amor, que ainda espera e ama, que ainda acredita no ser humano, que opta em tudo pelo amor. Procura-se esta mulher de forma agonizante, aos prantos, como quem morre por não saber mais encontrar a ternura do humilde e sábio amor, perdido entre as plásticas e cremes, entre as malhações e computadores, entre as aplicações e MBAs. Se você viu, se você a conhece, ajude-me, que a solidão me mata, que a indiferença me adoece, que a frieza me angustia, que sua falta me amargura e me deixa perdido sem encontrar o sentido para a vida. Ajude-me, tenha pressa. Assinado, um filho desamado, um marido abandonado, uma filha milimétrica fecundada in vitro, atualmente enganchada na curva de um esgoto, ainda viva em meio aos nutrientes, mas certamente fadada à morte. Puxa vida! Se eu fosse você, eu já procurava esse artigo. Procura-se mulher. Entra na internet que você vai encontrar ele na íntegra. Muito bem. Voltamos aqui com vocês, que também agora responderão algumas perguntas dos nossos telespectadores. Então, você de casa que está aí também, já está mandando perguntas aqui diversas. A gente já fez uma introdução, abordou tanta coisa. Eu já começo aqui, olha, com o Richarlison Pereira. Ele é de Altamira, no Pará, diz assim: na nossa região tem muita situação de maridos que violentam e até matam mulheres brutalmente. Dói sabermos que essa realidade não acontece só em nosso município, mas essa questão está nacional. A pergunta que seria o questionamento às convidadas é esta: que questionamento vocês têm sobre essa questão? O que vocês se perguntam sobre essa questão? Richarlison, de Altamira, no Pará. Bom, posso falar? Pode. Como eu falei, né, a realidade ela se impõe, né? A gente vê realmente muitas situações de violência no nosso país, violência contra a mulher. Apesar de que muitas vezes se tem buscado incluir aí nesse quesito violência, aliás, incluir não, mas ampliar bastante, né? E focando muito nesse aspecto. Mas ele é uma realidade, né? Então, assim, eu acho que para esses casos o que se tem que fazer é se aplicar a legislação, né? Pessoas que cometem crimes têm que sofrer as consequências, né, de suas atitudes. Agora, como forma de prevenção, né, algo que a gente até falava, né, mais cedo, acho que até no texto, né, a gente precisa de uma sociedade com mulheres mais virtuosas, homens e mulheres, né, mulheres mais presentes, pais mais presentes, né, pais e mães virtuosos, né. Então, porque a paz, ela começa na família, né? E a gente vive a paz, ensina a paz para os nossos filhos na medida que a gente exercita a paciência, inúmeras virtudes humanas,
né? Que o campo principal de exercício é no lar. É a vivência, né? É a vivência com os filhos. Que virtude mais importante não a paciência, né? Pra gente exercitar com os filhos. E as virtudes, elas precisam de um exercício, não são fáceis de serem adquiridas. A gente volta novamente àquilo que vocês já tocaram. A solução está na vivência das virtudes. Isso. Né? Sim, complementando justamente. aquilo que a gente estava falando. Completando esse raciocínio, eu entendo também que a violência, ela não começa do dia para a noite grande, Ronaldo. Um assassinato de uma mulher pelo seu marido não acontece sem ele nunca ter feito nada com ela. Em vários estudos relacionados a feminicídio, violência contra a mulher, existe um histórico de agressão que começa com uma agressão, por vezes, psicológica. Algo progressivo, né? Começa com uma violência psicológica que vai primeiro rebaixando aquela mulher, rebaixando a dignidade daquela mulher, rebaixando a autoestima dela. Por vezes, essa mulher que sofre a violência, ela é dependente economicamente, completamente do marido, ou ela tem, os filhos, ela tem medo de enfrentar essa situação de violência por causa dos filhos. E com isso, muitas vezes se tem um entorno que é conivente com essa violência. Então é importante a gente deixar claro também que nós somos responsáveis pela nossa família e pelo nosso entorno também. Por vezes você conhece um vizinho, um amigo, que faz pequenas brincadeirinhas relacionadas à violência com a sua esposa, com a sua filha. Posso fazer uma pergunta aqui que pode ser até bem particular, vocês podem responder por si mesmas ou até por conhecimento de outras situações. É difícil ser mulher atualmente, nos ambientes em que vocês convivem, vivem, frequentam? Sente-se de fato aquele ambiente de insegurança, um temor? Vocês precisam estar constantemente atentas? Como é isso? Bom, eu particularmente nunca tive nenhum problema com relação a isso, né? Mas já senti em alguns momentos mais recentemente, né? Em algumas situações, uma certa discriminação enfim, um certo machismo, né? Mas, sei lá, mais mexendo com pedreiro, né? que você sente, assim, pelo menos eu, né? Foi o que eu senti. Mas, em geral, não. Mas vejo muitos casos, viu, Ronaldo, de pessoas até amigas que sofrem, né? Depende muito assim, do relacionamento que se tem, né? E da família, né? Em que você nasceu. Sim. Então, acho que hoje em dia tem de tudo, apesar de que a gente já está há anos-luz, né? De algumas décadas. Eu percebo que em alguns momentos não é que é difícil ser mulher, é que às vezes talvez é mais fácil ser homem. Por exemplo, um exemplo de hoje, de agora, quando eu cheguei aqui na TV, e aí enquanto eu tocava a campainha, fiquei ali, é um lugar mais escuro, né, e tal, eu fiquei assim, nossa, não tem ninguém nessa rua. Quando eu tô em algum lugar, por exemplo, andando na minha quadra, se eu tô andando sozinha e vem uma pessoa, que eu não sei se é homem, se é mulher, mas se vem um vulto, tenho um pouco de receio. A sensação Sabe, de eu tenho uma insegurança sensação. é perceptível, né? Sim, eu tenho essa sensação, que eu não sei Ela é se latente. um homem teria, sabe? Mas não significa que a gente está o tempo inteiro em insegurança, né? Assim, eu não tenho essa visão de que o homem é o potencial, como é que se fala? Predador. O potencial agressor, né? Agressor. Que é uma frasezinha Sim. igual, eu não acredito nisso. Acredito que o homem é parceiro da mulher. Mas a gente tem uma condição de vulnerabilidade em alguns momentos. Por exemplo, no mercado de trabalho hoje, tem várias pesquisas que mostram que as mulheres, mesmo no mesmo cargo, elas ganham menos, né? Muitas mulheres, quando voltam da licença maternidade, são demitidas. Assim que entregam a carta que dá o direito para que elas tenham 1 hora por dia a menos de trabalho por causa da amamentação, muitas delas são demitidas naquele momento. E a nossa legislação permite isso. Então, não é só insegurança no sentido de uma possível violência, uma abordagem, mas no que se refere ao nosso mercado de trabalho, por exemplo, existe
uma insegurança. Na vida acadêmica, por exemplo, eu sou pesquisadora, né? A gente percebe que quando você está fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, muitas pessoas veem com maus olhos se você engravida. Porque como é que você vai terminar a sua tese? Como é que você vai? Mas você tem 3 filhos, o que você está fazendo na universidade? Como é que você vai seguir a sua carreira acadêmica? Então, são nuances que podem passar despercebidas, mas que para a mulher tem um significado interessante, assim, que precisa ser estudado. E foi por conta disso que eu falei que a que custo a gente se insere no mercado de trabalho, né? Então, assim, nós mulheres tivemos grandes conquistas nas últimas décadas, nos últimos séculos, mas a gente vê que essas conquistas ainda têm muito o que avançar. Sim. Né? Porque, por exemplo, a sociedade não está madura o suficiente para ver como um bem social essas conquistas. Por exemplo, esse afastamento da mulher por 6 meses de licença maternidade, a gente está cuidando de uma pessoa, um futuro cidadão, né? E se a mãe está ali presente cuidando, com certeza isso vai beneficiar a sociedade como um todo, né? E se a mulher para e tem redução de jornada, de repente, ela também está cuidando de crianças, tudo isso vai se reverter para o bem da sociedade, mas não é visto como tal, né? E agora eu quero já pedir que a gente agora analise, por exemplo, tudo isto com agora o outro olhar que é do feminismo. O feminismo defende também essas mesmas causas e bandeiras, todavia ele é muito mais radical. Ele desfeminiliza a mulher. Ele tira a feminilidade da mulher. Ele transforma a mulher praticamente no ser igual ao homem e no ser, não no seu profissionalismo, não nas suas conquistas de direitos. Como é que vocês também analisam essa agressão do feminismo a lutas que são corretas, que são justas, como essas que vocês aqui apresentam? Bom, a gente vê que hoje em dia a gente vê um feminismo radical, né? Bem diferente daquele feminismo em busca de direitos, né? E do início, né? Então é um feminismo que busca a desconstrução total do que é ser homem e o que é ser mulher. Justamente porque se você desconstrói isso, você desconstrói todos os papéis existentes na sociedade. Então, você não tem papéis, né? Enfim. E as consequências disso, Lígia? São devastadoras, né? Porque nós somos diferentes, né? Diferentes e complementares. Sim. Então, na medida que você apaga, né, as características de uma pessoa, as pessoas não se reconhecem mais, perdem a sua identidade. E é muito difícil as pessoas se realizarem sem identidade, né? Se fala tanto em identidade hoje, mas a identidade que se fala é uma identidade totalmente à la carte. Então, é tudo desconstruído e você pega o que convém, né? Então, assim, não que realmente é da essência, né? Olha, eu não sei se vocês... para mim, este é o grave perigo que nós vivemos atualmente quando se fala da mulher. Porque a gente vê, por exemplo, um Congresso Nacional que ontem, aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto, o plenário da Câmara, que é o projeto de lei que tipifica o crime de divulgação de cenas de estupro, aumento previsto para o estupro coletivo, e aí também que passa a tratar como crime a importunação sexual, que são aqueles casos de pessoas que em metrô, as cantadas, ou que no metrô, por exemplo, pratica ali a masturbação ao lado de uma mulher, essas coisas todas. Então a gente vê que os direitos e as conquistas, pouco a pouco eles vão chegando, mesmo que se reclame que estão vindo lentamente, mas essa desconstrução do ser feminino, o texto aqui me lembrou o texto da Maria Emi. Ela diz assim que homem e mulher são diferentes em seu ser, em sua vocação, sua missão. Procura-se mulher que tenha gênio feminino suficiente para compreender que sua maior contribuição para a humanidade é ser mulher, pensar como mulher, agir como mulher. O que eu estou vendo hoje é o feminismo tornando as mulheres homens. Sim. E, na verdade, essa ideia de que o homem é o concorrente, o homem é o agressor, o homem é o problema. Exatamente. Né? Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos agora por causa das violências. Quando, na verdade, o homem e a mulher, eles podem viver em perfeita sintonia em uma sociedade que não seja uma sociedade padronizada. Mari, deixa só, você vai continuar. Hoje, a visão que se passa hoje, que o feminismo está passando hoje, é que o homem é inimigo da mulher.
Exato. E deve ser combatido, deve ser... Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos com justiça, que é conter aqueles abusos e abusadores, o feminismo está se aproveitando para tornar o homem um inimigo da mulher. Sim. Mas isso é a intenção do movimento feminista. Você vê que várias teorias de gênero, a boa parte delas são teorias marxistas, né? Então, ao invés que propõe uma luta, né? As teorias marxistas propõem uma luta de classes. E as teorias de gênero, por sua vez, né? Propõem uma luta de classes também, né? O ódio entre os sexos, né? Então, para que a mulher se emancipe, ela tem que combater o seu principal inimigo, né? Que seria o homem. Então, assim, é uma visão realmente, assim, a nosso ver, né, bem deturpada do que realmente é o ser humano, né? Então, a gente deve olhar para a pessoa homem e mulher. São diferentes, duas formas de ser pessoa humana. São diferentes e complementares, né? E é assim que deve estar presente na sociedade, tanto em casa como no espaço público também. Muito bem. Gente, o segundo bloco já foi, tá? Já a gente volta, você de casa também continua aí. Tem uma surpresa na volta do terceiro bloco. Continue com a gente, até já.